Oi pessoal, estou aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês, direto do meu estúdio de gravação barra quarto de bagunça. E nesse vídeo eu vou falar sobre o GeoGebra. Então eu vou mostrar algumas ferramentas dele de maneira bem rapidinha para vocês e mostrar como é que faz algumas construções e como é que a gente pode botar ele para trabalhar pela gente na hora de fazer umas contas de matemática, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com o GeoGebra aberto, lembrando que o meu é o Classic 5, que é o que eu mais gosto de utilizar, mas tem o 6 e tem a versão da internet também, tá? Tem de celular para todas as plataformas aí também. Então tá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é uma configuração básica, e a configuração mais básica que tem é usar esse ponteirinho aqui, ó, do mouse. Se eu estou em uma outra ferramenta e eu começo a mexer aqui e quero arrastar algo para lá ou para cá, eu não consigo porque eu tenho que estar com esse ponteirinho aqui, ó. Esse que é o botão mover, tá? Então, se você vir com o mouse aqui, você tem a opção de clicar nele, mas é só clicar nele. Como é que você seleciona ele rapidamente? Você está aqui mexendo, você aperta o ESC e você vai para ele, ó. Por exemplo, eu estou aqui criando pontos, eu aperto o ESC, volto pro ponteirinho, tá? E com o ponteirinho eu consigo arrastar os objetos. Se eu tivesse selecionado outro botão, eu venho, até clico em arrastar aqui, mas toda vez que eu clicar, ele, por exemplo, vai criar um ponto. Tá? Então, com a ferramenta, com o pontinho, apertando o ESC e vindo aqui para esse mover, eu consigo arrastar os objetos sem ficar criando nada toda hora. Tá? Outra coisa que tem no GeoGebra é o Ctrl Z. Tá? Faz o Ctrl Z, ele volta aquilo. Ctrl Y é o refazer. Ctrl Z é o desfazer, Ctrl Y é o refazer. Beleza, então essa é a primeira configuração que eu queria mostrar para vocês. Outra que é aqui o arrastar, né? Olha, eu estou com o ponteiro, venho, seleciono, arrasto para lá ou para cá as coisas. Tá? Aqui a gente tem esse eixo principal e esse eixo aqui também. Esse é o eixo das abscissas, esse é o das ordenadas, são os eixos coordenados que a gente chama. Eu posso ocultar ele ou não, tá? Se eu quiser ter identificação de um número, eu deixo ele aqui. Se eu não quiser, posso tirar ele, tá? Lembrando que esses números aqui não estão numa unidade de medida, tá? Não estão em centímetros, nem em milímetros, nem nada. A gente só chama de unidade de comprimento, tá? Então aqui tem uma unidade de comprimento, duas e assim por diante. O eixo horizontal também é chamado de eixo X, ó. Eu coloco o mouse em cima e ele me dá o nome das coisas. Beleza, eu não quero meus eixos, beleza, tira eles. Você quer? Deixa eles aqui. Se eu clicar aqui na janela de visualização e clicar nessa flechinha, ela oculta essa informação do eixo ali, ó. Tá? Outra coisa, malha. A malha eu não gosto dela, então tiro. Gosta? Então deixa. Tá? Se eu clicar com o botão direito na minha tela e vir em janela de visualização, eu vou encontrar outras configurações aqui, ó. E uma delas é na malha, que se você preferir, você pode usar só a malha principal. Ou essa malha isométrica, ou essa polar aqui, tá? Então, normal é essa principal aqui, a malha principal, que é sem aqueles quadradinhos pequenininhos dentro, ó, malha principal, e eu gosto de usar ela tracejada. Tá? Se você quiser deixar em negrito ou não negrito, ou mudar a cor dela, pode fazer isso também, tá? Eu vou deixar essa cor aqui. Ok. Fecho isso daqui nesse xizinho e volto aqui, ó. Tô arrastando as coisas. Ok, vou deixar a minha malha e vou deixar meu eixo, tá? Porque eu quero ele assim. Beleza, agora o que a gente vai falar de ponto. Venho aqui, clico na ferramenta ponto, clico na tela, ele cria um ponto. Tá? Ferramenta segmento, a gente também vai utilizar bastante, tá? Aqui do lado do ponto, segmento. Se eu quiser, eu crio vários segmentos. Criar 2 segmentos consecutivos aqui, por exemplo. Tem a ferramenta reta também. Eu posso clicar aqui e construir a reta por onde eu achar melhor. Lembrando que sempre que eu apertar o ESC, volta para o ponteiro ali e eu posso modificar, arrastar os meus objetos, né? Então, eu posso arrastar pelos pontos ou pelo próprio objeto.
clico nele e arrasto, ou clico no ponto e arrasto, daí eu consigo modificar o tamanho também, tá? Outra coisa que a gente vai utilizar bastante é o polígono. Vem aqui na ferramenta polígono, ela está aqui, ó, tem algumas opções, a gente vai usar geralmente essa, polígono. Lembrando que toda vez que você clica numa ferramenta, ele te dá aqui uma dica de como utilizar ela. Por exemplo, na polígono, ele diz, selecione todos os vértices e então o vértice inicial novamente. Significa que se eu for clicando, ele vai construir no polígono, até que eu clique no vértice inicial, que vai ser o vértice final também, ó. Daí ele fecha o polígono. Quero mexer no polígono? Tem que vir na flechinha e daí arrastar ele, tá? Posso arrastar os pontos, posso arrastar o polígono, tá? Outra coisa que tem aqui também é a ferramenta Del. Você clica no objeto, clica no Del, ele deleta, tá? Só que no caso, ele deletou só o polígono, ele deixou os pontos que tinha aqui do lado, tá? Eu posso fazer isso manualmente, ou daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outro jeito. Vou vir na ferramenta polígono então. Primeiro eu vou dar uma ajeitada aqui na minha área de trabalho. Ah, o zoom, né? O scroll do mouse, que é aquela bolinha que gira no mouse, ó, ele aumenta e diminui o zoom, tá? Então, vou ajeitar aqui. Não quero mais usar o eixo, vou tirar ele. A malha ainda vou deixar. Vou desenhar um polígono aqui. Desenhar um triângulo qualquer. Desenhar um retângulo qualquer, que não é bem um retângulo, isso aqui é mais um quadrilátero. E vou tentar desenhar um paralelogramo. Tá, não ficou um paralelogramo, depois eu vou mostrar como é que faz ele certinho. Então, saiu dois quadriláteros e um triângulo. Beleza, agora que eu fiz algumas construções aqui, eu vou mostrar uma outra coisa muito importante, ó. Vocês devem ter observado que cada vez que eu construo uma coisa, ou modifico ela de lugar, ó, aqui ao lado vai mudando algumas informações, tá? Então, por exemplo, esse é o segmento G, ó. Se eu procurar ele aqui nesse espaço chamado janela de álgebra, tá aqui, ó, G. Toda vez que eu clico, ele seleciona o objeto. O G igual a 2.8 é a medida do tamanho G, aqui, do segmento G, ó. Então, se eu modificar ele, vai modificar ali também. Lembrando que é a unidade de comprimento, tá? Não é centímetro, milímetro, nem nada. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, ele está marcando 5 unidades de comprimento. Aqui já são 6. Aqui passou para 3, tá? Esse G aqui, que está marcando 10,5, é a posição desse ponto G aqui nesse meu plano, tá? Então, se eu colocar aqui de volta os eixos, aqui eu vou encontrar o ponto 10, que é a medida do eixo X. Então, aqui esse 10 é referente a onde ele está no eixo X, e esse 5 é onde ele está no eixo Y, tá? Então, cada pontinho tem o seu endereço. Por exemplo, esse ponto aqui, que eu arrastei agora, é o A, que ele está no 11 e no 1. Tá até aqui aparecendo a informação e está aqui na janela de álgebra também. Se eu mudar o A para outro lugar, ele vai me dar o endereço, digamos assim, né? São as coordenadas do ponto A. Então, ele está no 2 para o X e no 3 para o Y, por isso que ele é 2, 3. Tá? Não vamos utilizar isso, mas é interessante vocês saberem. E tá vendo que a minha janela de álgebra está cheia de coisas aqui, né? Tem segmento, tem ponto, tá tudo misturado. Polígono, onde que está o polígono? Polígono Q1, esse é o T1, esse é o Q2, quadrilátero 1, quadrilátero 2, triângulo 1, tá? Como é que a gente pode ver isso de outra forma? Eu venho aqui nesse item do meio, aqui na janela de álgebra, olha. Se não está aparecendo para você, tem que clicar nessa flechinha para poder mostrar. E aqui está, ó, ordenar por. Se eu colocar por dependência, é um jeito. Se eu colocar por tipo de objeto, é outro. Camada é outro. E o que estava no meu estava a ordem de construção, tá? Então, eu gosto de deixar em tipo de objeto. Por quê? Porque ele separa todos os pontos,
todos os quadriláteros, todas as retas, todos os segmentos e, no caso aqui embaixo, todos os triângulos. Tá? E se eu quiser selecionar todos os pontos e deletar eles, por exemplo, é só selecionar e apertar o Del. Tá? Fiz aqui, não queria deletar tudo, Ctrl Z. Tá? Se eu quero pegar todos os pontos e mudar a cor deles, deixar todos vermelho ou todos rosa aqui, verde, fica mais fácil em vez de fazer um por um. Tá? Então, quando você... Vou deixar vermelho aqui de volta. Quando você vai selecionar um objeto, você clica na palavra, ele mostra todos os objetos, seleciona todos os objetos. Isso é interessante para deixar, por exemplo, todos os segmentos pretos e diferenciar da cor dos polígonos, por exemplo. Mas é gosto de cada um. Beleza, agora que eu sei fazer isso, eu vou tentar mudar a cor eu mudei a cor aqui e não expliquei como, né? Como é que se muda a cor? Toda vez que você seleciona um objeto, aqui nessa janela de visualização, se você tiver com essa flechinha selecionada aqui, vai aparecer uma cor aqui, ó. E você pode mudar a cor do objeto ali na hora, tá? Além de mudar a cor, você pode mudar também a espessura dessa cor, tá? Mas como aqui são pontos, desculpa, não é espessura, a opacidade dessa cor. Então, como aqui são pontos, você não consegue modificar muito, mas aqui eu consigo modificar o tamanho do ponto, por exemplo. Tá? Inclusive, eu posso modificar o jeito que esse ponto é apresentado. São várias maneiras de mostrar o ponto aqui no GeoGebra. Agora, se eu quiser vir nos quadriláteros, por exemplo, e selecionar a cor verde para eles, eu posso modificar aqui a opacidade, ó, que no ponto eu não conseguia fazer porque ele não tem dimensões, né? Então a gente não mexe muito na opacidade. Aqui eu consigo mexer. Tá? Ó, só que daí fica, é claro, o polígono é o contorno, que é a linha poligonal, mais o interior dele. Se eu quiser mexer, deixar só o interior dele de uma cor e as bordas de outro, daí eu tenho que procurar o que são bordas, né? As bordas aqui dele, os lados dele, né, no caso, são segmentos de reta. Então eu venho aqui no segmento de reta e mudo a cor deles. Tá? Só que toda vez que você mexe na cor de um polígono, ele volta os segmentos para a mesma cor. Tá? Então tem que tomar cuidado aí para não ficar perdendo muito tempo mudando isso. Mudar conforme a ordem mais certa para as coisas. Vou deixar aqui os pontos vermelhos para diferenciar. Outra coisa que eu posso fazer é, em vez de ficar vendo a letra dos pontos toda hora, se eu clicar com o botão direito aqui na palavra ponto, ele vai me aparecer essas informações. Então eu posso vir e excluir rótulo, excluir não, ocultar o rótulo, ou exibir o rótulo. Tá? Se eu exibir o rótulo, aparece o nome do ponto. Se eu não exibir, não aparece o nome do ponto. Outra coisa que eu posso fazer também é ocultar o objeto. Não quero ver pontos, mas eu não posso deletar ele. Se eu deletar, vai sumir tudo, que nem eu fiz agora há pouco. Então, eu não deleto, só coloco em exibir ou não exibir. Ok, então vou exibir aqui, porque eu quero mexer neles ainda. Eu posso fazer essas mudanças também, clicando no objeto, procurando aqui e modificando ele conforme o meu gosto, tá? Eu posso fazer isso manualmente. Mexer nas espessuras. Isso daqui é brincar, gente. Vocês têm que mexer nele até conseguir entender bem o funcionamento, tá? Agora vamos à parte do GeoGebra que ele pode trabalhar pela gente. A gente vai calcular a área, perímetro e a medida dos lados aqui, tá? Usando o GeoGebra. A gente não, ele vai fazer isso pra gente. Eu vou vir aqui com o meu mouse, vou selecionar aqui essa ferramenta que tem um desenho de um ângulo. E aqui dentro eu tenho duas ferramentas muito importantes. Três, aliás. Essa que é a área, essa que calcula a distância, comprimento ou perímetro de um objeto. E essa que calcula ângulo. Tá? Eu vou usar a primeira que tem o ângulo. O ângulo, eu quero calcular, eu quero saber quais os ângulos internos desse polígono aqui. Então eu venho e clico no polígono. Ele me deu aqui todos os ângulos desse polígono. Tá?
Antes de continuar aqui, eu só vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar mais fácil para ser visualizado. Ok, olha, venho aqui com o ponteiro, agora eu vou arrastar aqui, tá vendo? Aqui eu tenho todos os ângulos e conforme eu modifico o objeto, obviamente, né, o ângulo vai ser modificado. Então, venho na ferramenta ângulo, clico no objeto, ele me dá os ângulos, tá? É claro que se eu clicar aqui, por exemplo, nesse segmento, ele não vai me dar o ângulo, porque eu preciso ter 2 segmentos consecutivos. Então, eu preciso clicar em outro segmento, tá? Olha só, ele me deu o ângulo, vou arrastar para cá para ficar mais fácil de enxergar, entre esses 2 segmentos. E vocês viram que eu cliquei no ângulo, no segmento de cima e depois no de baixo. Vou dar um Ctrl Z aqui, ou melhor, vou clicar no ângulo e vou deletar ele e vou clicar novamente no ângulo. Agora eu vou clicar embaixo e em cima. Ele calculou o ângulo externo aqui, tá? Então, se eu quiser calcular o ângulo interno, eu clico de cima para baixo, se for o externo, de baixo para cima. Nem sempre isso funciona, tá? Às vezes não é essa a regra, não. O que você pode mudar é vir aqui, ó, ângulo entre. Se você quer um ângulo agudo, agudo não, entre 0 e 180 graus, né, agudo e obtuso, e o raso ainda, você clica aqui. Se você quer que ele seja maior que 180 graus, então você quer o externo, tá? E se você quer um de 0 a 360, significa que você vai ter que seguir a ordem que você clicou aqui, tá? Então essas são maneiras aí para vocês calcularem, descobrirem o ângulo. Ok. Tem muita informação aqui, ó. Tem o nome dos segmentos. Esse F é o nome do segmento, esse G também é o nome do segmento. Cada polígono aqui tem o nome dos segmentos, tá? Eu vou clicar na palavra segmento e vou clicar em exibir rótulo, que daí no caso vai ocultar os rótulos, tá? Para facilitar a vida aqui e enxergar melhor. O ângulo, ele te dá uma letra grega para cada ângulo, tá? Eu posso vir aqui, selecionar a palavra ângulo e exibir o rótulo ou não exibir o rótulo. Sempre clicando com o direito, tá? Só que eu posso vir também e clicar aqui e ir em propriedades. Na propriedade, aparecem outras informações aqui, ó. Por exemplo, a cor do ângulo eu posso mudar, o estilo que ele é mostrado, ó, se eu quiser com vários risquinhos ou com aqueles outros risquinhos, como você quiser modificar, tá? Dá para colocar uns preenchimentos aqui, preenchimento hexagonal, enfim. Vou deixar o normal que estava, que é esse padrão aqui. Mas voltando aqui no básico, em vez de ficar aparecendo a letra grega e o nome do ângulo, o valor do ângulo, eu posso vir aqui no exibir rótulo e colocar só valor. Tá? Fica mais fácil de enxergar, fica menos poluído o desenho. Tá? E vem aqui e fecha. Essas propriedades elas funcionam para todos os elementos. Tá? Ok. Agora que eu construí os ângulos, eu vou vir de novo aqui no botão onde fica o ângulo e vou vir em distância, comprimento ou perímetro. Eu quero saber o comprimento desse segmento. Bom, eu poderia clicar nele e ver aqui na janela de álgebra. Onde que ele está aqui na janela de álgebra? Segmento 3. Para eu saber onde ele está ali, eu tenho que selecionar o ponteiro e clicar nele. Ó. Pronto, aqui. Ó. G igual a 3. Tá? Então é esse segmento aqui. Já tirei a prova. Voltei para o comprimento, distância, comprimento ou perímetro. Tá? E agora eu vou tentar... e vou clicar aqui. Tá? Ele vai me dar o tamanho desse segmento. Clicar aqui, dá o tamanho desse segmento. Se eu clicar no polígono, estando com a ferramenta distância, comprimento ou perímetro selecionada, ele vai me dar o perímetro do polígono. Perímetro NOPQ. NOPQ. Do polígono NOPQ. Se eu clico aqui, o desse daqui. Se eu clico aqui, o desse aqui. Se eu clico em um segmento, ele me dá o tamanho do segmento. Se eu clico num polígono, ele me dá o tamanho do polígono. Se eu quiser saber, eu não quero saber o perímetro desse polígono, eu quero saber só a medida desse lado. Clico no lado, clico no lado, clico no lado, clico no lado, ele me dá as medidas, tá? Beleza, vou apertar o ESC aqui, vir para a flechinha de novo, vou arrastar aqui melhor essas informações.
eu posso deixar elas aqui, aqui, enfim, posso arrastar elas em uma área aqui determinada. E posso ocultar elas também, aparecem aqui do lado, ó, texto. Se eu quiser, eu posso opa, cliquei no botão errado, exibir ou não exibir os objetos. Vou vir em propriedades para ver o que tem. Aqui em propriedades, se eu vir em posição e clicar em posição absoluta na tela, eu posso vir aqui e arrastar para algum lugar, tá? Como tem os 3 selecionados, está mexendo os 3 ao mesmo tempo, tá? Então eu clico fora, clico em um, clico em outro e clico em outro, tá? Se eu quiser modificar eles de lugar para eles não ficarem presos, senão eu deixo eles onde eles estavam lá, tá? Beleza, agora que eu já coloquei os perímetros nos polígonos e já sei medir o comprimento dos lados, eu vou vir na ferramenta área. A área, a gente calcula a área de polígonos, então clico no polígono, eliminar a área, da área e da área. Todas essas informações, olha, apertar o ponteiro, todas essas informações aqui que aparecem na janela de visualização, elas também aparecem na janela de álgebra, tá? Por exemplo, aqui, ó, a palavra texto, onde está escrita a área aqui também, tá? Mas não precisava estar escrito a área aqui, ó. Se eu clicar no polígono Q1, ele já me dá a área. Esse valorzinho que está aqui do lado é a área do polígono. O polígono Q2, que é esse, a área estava lá também, tá? Então, não necessariamente precisa clicar na ferramenta área para ter a área. Agora, para ter o perímetro, você precisa clicar na ferramenta perímetro, ok? Vamos à parte que todo mundo está esperando aqui. Eu vou deletar essas informações aqui, para não atrapalhar a visualização. Deletar esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Vou reposicionar esse polígono para cá, esse para cá e esse para cá. Se por acaso eu tivesse que construir um quadrilátero com uma área determinada, o que eu posso fazer? Eu posso construir um quadrilátero qualquer e vir aqui modificando ele, até ele chegar na área que eu estou querendo. Tá? Por exemplo, se eu quiser um quadrilátero com área 20, então eu vou vir aqui e vou modificar ele até dar 20. Tá? Eu vou modificar, eu não quero que ele seja um quadrilátero, um retângulo certinho. Eu quero que dê 20, mas não seja um retângulo bem certinho. Então, eu modifico ele até dar 20. Tá? Deu 20,01 aqui. Se eu quiser modificar isso para facilitar a minha vida, eu posso vir aqui em opções, arredondamento, e colocar 0 casas. Ele vai arredondar para 20. Tá? Se você não estiver usando o arredondamento, se por acaso eu for corrigir, eu vou corrigir arredondando. Tá? Então, vai ser a mesma coisa. Tá vendo que ele está modificando também o tamanho dos lados, né? Obviamente. Né? O triângulo, a mesma coisa. Suponha que você quer construir um triângulo, vou deletar a palavra área e deletar a palavra perímetro. Esse aqui eu vou deletar a área também e esse eu vou deletar o perímetro. Porque esse aqui eu queria que ele tivesse, vou voltar ele para cá, eu queria que ele tivesse uma área 20. Agora suponha que você queira um triângulo acutângulo. Eu quero, para ser acutângulo, todos os ângulos têm que ser menor que 90. Então, esse daqui já é acutângulo. Então, eu quero que ele seja obtusângulo. Então, um ângulo tem que ser maior que 180. Então, eu vou modificar maior que 180, maior que 90. Se eu vou modificar ele até eu conseguir isso. Ó. Opa, cheguei. É obtusângulo. Deu 107 e pouco, é obtusângulo. Eu quero um triângulo retângulo. Então, eu modifico ele, vou modificar todo ele aqui, ó, até obter um ângulo de 90 graus. Eu posso fazer isso da maneira sofrida ou eu posso pensar um pouquinho. Opa, aqui deu quase. 90,6 é praticamente 91, não é 90 graus. Agora, 90,23 eu arredondo para 90 graus, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, e puxar ele para cá que vai dar certinho. Aqui embaixo deu um ângulo de 90 graus. Fez até o quadradinho. Então, essas são as maneiras de eu trabalhar com o triângulo aqui, por exemplo. Tá? Se eu quiser que ele seja isósceles, bom, daí eu tenho que saber a medida dos lados. Eu venho aqui na ferramenta distância, clico na medida dos lados. Opa, cliquei no triângulo, sem querer. Vou clicar na medida do lado,
De novo, cliquei no triângulo, pronto. Cliquei na medida do lado aqui. Vou só deletar a palavra perímetro, que não vai ser útil. Vou ocultar esse eixo aqui também, que está mais atrapalhando do que ajudando, e a malha também. Olha lá, esse daqui é um triângulo escaleno, né? Todos os lados têm medidas diferentes. Se eu quiser que ele tenha mesma medida, eu vou arrastando, 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 tá? É claro que com a malha quadriculada, ó, clica fora, clica na malha. Com a malha quadriculada fica mais fácil, ó, você segue ela. E os pontos parece que tem um ímã para o canto da malha. Ó. Se eu trouxer para cá, ele puxa direto para o cantinho da malha. Como se eu quisesse já levar ali. Tá? Então aqui tem 4, aqui tem 3, eu quero que seja 4. Opa, deu certo. Esse é um triângulo isósceles. Tá? Para ele ser equilátero, daí é um pouco mais trabalhoso. A gente precisava trabalhar com circunferência. Mas fazendo essa aproximação aqui, a gente consegue fazer algo parecido com o equilátero, tá? Que é usando arredondamento. Se eu vir aqui na opção arredondamento, colocar 0 casas, por exemplo, ó, ele vai dizer que é equilátero. Mas, na verdade, não é. Porque ele tem uma diferencinha esse lado aqui. Mas, para nós, vai ser considerado que sim, tá? Vou até deixar o arredondamento já. E se eu quiser um paralelogramo que tenha um perímetro determinado, eu faço a mesma coisa. Perímetro para o paralelogramo vai ser um pouco complicado, né? Eu vou mudar para medida dos lados. Opa, cliquei no lado. Cliquei no polígono de novo sem querer. Aqui e aqui. Tá. Venho no ESC, pá, deleto. Olha, 4, 4 e 5. Eu quero que seja um paralelogramo, então eu tenho que usar essas diagonais aqui dos quadriláteros para facilitar e eu garantir que ele está paralelo. Então, por exemplo, aqui eu andei 2 quadriláteros para chegar nessa outra diagonal, ó. Saí de um e vim para outro, tá? Então, aonde eu posicionar esse ponto, eu vou ter que andar 1, 2 para cá também, sempre seguindo a linha, tentando deixar o mais paralelo possível. Ó, aqui não está paralelo, aqui está paralelo. Como é que eu sei que está paralelo? Quando os ângulos opostos têm a mesma medida. Não só os lados opostos ter a mesma medida, mas vai dar na mesma, né? E os ângulos opostos também terão a mesma medida. Se ele tiver um pouquinho para cá, apesar dos lados terem a mesma medida, os ângulos não têm, tá? Por quê? Porque ele está usando o arredondamento para medir os lados. Então é por isso que não dá certo. Então tente deixar bem assim. Tá? Ou garantir que você usou corretamente as ferramentas. Beleza, gente. Então, com isso a gente encerra esse vídeo. Foi um vídeo longo realmente, porque tem muita coisa de GeoGebra. Mas já deu para ter uma boa noção de como utilizar as ferramentas do GeoGebra para facilitar o nosso trabalho aí na matemática.